Boa noite. Segunda-feira, 28 de novembro de 2022. Estamos começando mais uma edição do ACP Fatos com as notícias mais importantes. Você vai ver nessa edição os novos ministérios que querem criar e os possíveis titulares. Aguarde. Vacina nacional contra a Covid-19 inicia testes clínicos. Condenados a 207 anos de cadeia por chacina no Ceará fogem da viatura após o julgamento. Prefeito do PL e vice do PT tem cassação mantida e município de Santa Catarina terá novas eleições. Volume de chuvas causam transtornos em toda a região. Em Corupá, a situação também é periclitante. Fiquem conosco, essa edição do ACP Fatos já está no ar. OCP Fatos, segunda edição. Oferecimento Catarinense Implantes. A gente se entende no sorriso. Ser e crescer. Apoio Recreativo Dialê. Lugar de criança feliz. Um dos temas mais discutidos nos trabalhos dos grupos técnicos de transição de governo é a criação de novos ministérios e reativação de pastas que deixaram de existir. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, coordenador-geral da transição, já afirmou que o desenho da esplanada dos ministérios terá mais ou menos a configuração dos grupos técnicos formados para discutir o novo governo. Até agora, foram anunciados 28 grupos e 2 subgrupos na transição. Outros 3 devem sair do papel nos próximos dias. Some aí, 28 mais 3, 31, mais 3, 34. No terceiro mandato, o presidente Lula disse que o número de ministérios deve passar de 30. Já está em 34, viu? Entre as principais pastas que devem ser recriadas estão a da Fazenda, uma, e do Planejamento, outra. Hoje, essas duas áreas estão juntas no Ministério da Economia. O Ministério da Segurança Pública, atualmente sob alçado do Ministério da Justiça, também deve voltar, mais um. Entre as novidades da esplanada é esperada a criação de mais um ministério, dos povos originários, tá? Que ao longo do tempo, evidentemente, você vai aprender do que se trata, né? Porque vai sobrar ministério, vai faltar gente para ocupar tantos ministérios, tá? Esse Ministério dos Povos Originários tende a revogar medidas contrárias às populações indígenas e os povos originários. Você entendeu? Não, né? Agora, veja a lista dos ministérios que estão sendo cotados para serem formados no novo governo. Ministério da Fazenda é um, Ministério do Planejamento, e o Haddad cotado pelo Ministério da Fazenda, viu? Ministério do Planejamento é outro, é o desmembramento desses ministérios, né? Pequenas e médias empresas, segurança pública, cidades, desenvolvimento social, cultura, vai guardando aí os ministérios, tá? Esportes, te lembra disso? Desenvolvimento agrário, previdência social, indústria e comércio, direitos humanos, igualdade racial, pesca, tem pesca também, tá? Tudo isso deve voltar ao governo. Isso significa uma coisa, né? Inchaço da máquina pública e um cabidaço de emprego que não tem tamanho. Empregos. Só para você ter uma ideia, as empresas estatais, né? As empresas do governo federal, os órgãos federais, empregam hoje mais de 440 mil pessoas. Só para você ter uma ideia. Olha, estudos clínicos da primeira vacina totalmente nacional contra a Covid-19 foram iniciados na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. O imunizante Spintec MCTI é o primeiro desenvolvido com tecnologia e insumos nacionais, além de ser financiado com recursos de instituições brasileiras. Durante o evento realizado em Belo Horizonte, o secretário de Pesquisa e Informação Científica do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações, o Marcelo Morales, aplicou a primeira dose da vacina em um dos 1.000 voluntários que se inscreveram para participar dos testes. Os testes serão realizados em 3 fases que reunirão 72, 360 e 5.000 voluntários, respectivamente.
Após a conclusão das duas primeiras, um relatório com os resultados obtidos será enviado para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para a autorização da fase seguinte. Antes da utilização em seres humanos, testes pré-clínicos foram realizados em laboratório e em animais e confirmaram a eficácia e a segurança preliminar da vacina. Os resultados foram publicados em agosto deste ano na revista científica Nature. Os ensaios clínicos são coordenados pelo professor Elton Santiago, do Instituto de Ciências Biológicas, e pelo professor Jorge Andrade Pinto, na Unidade de Pesquisa Clínica em Vacinas. A Spintec teve investimento de 16 milhões de reais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e participação da Fundação Oswaldo Cruz em Minas Gerais, a Fiocruz Minas, e também da Rede Vírus, que é um comitê que reúne agências de financiamento, como a financiadora de estudos e projetos FINEP e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Ora, veja isso, se é possível acreditar num negócio desse. Os 3 homens condenados por participação na chacina de Quixeramobim, que resultou na morte de 4 pessoas em 2018, fugiram logo após o julgamento na noite da última sexta-feira. O trio, algemado e escoltado após a audiência, não estava no carro da polícia na chegada do veículo na unidade prisional. Um vídeo que circula na internet mostra a viatura policial vandalizada no compartimento dos presos. Os fugitivos, você está vendo aí na telinha, Francisco Fábio Aragão da Silva, Isaías Maciel da Costa e Matheus Fernandes de Souza, foram condenados a 207 anos e 4 meses de cadeia em julgamento ocorrido em Fortaleza. A sessão teve início às 9 horas da manhã e foi concluída às 23h30 da última sexta-feira, na primeira vara do júri da comarca de Fortaleza, após transferência da comarca de origem. Os 3 réus foram condenados por homicídios qualificados por motivo torpe, disputa de facções criminosas e recurso que impossibilitou defesas das vítimas, bem como por integrarem organização criminosa. O trio foi escoltado por pelo menos 4 agentes levados ao carro da polícia após os procedimentos finais do julgamento, que teve a participação de familiares deles. No entanto, os réus, que estavam presos preventivamente, não estavam no veículo da chegada na Casa de Detenção Provisória de Liberdade, professor Jucá Neto, em Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza. Por volta das 2 horas da manhã de sábado, o veículo voltava do júri no Fórum Clóvis Bevilacqua, em Fortaleza, com os condenados. Ao chegar à unidade, os agentes perceberam que os presos haviam desaparecido. Mas como? De acordo com a presidente do Conselho Penitenciário do Ceará, Ruth Leite Vieira, policiais penais que não quiseram se identificar se queixaram de 3 agentes terem feito a escolta dos presos com alta periculosidade, sozinhos e durante a madrugada. Segundo eles, tais condições de escolta são inadequadas, o que foi corroborado em particular pela representante do órgão. São presos de alta periculosidade, conduzidos por apenas 3 policiais, na madrugada, com grande chance de fuga ou resgate. Ninguém sabe o que aconteceu, mas os presos não foram para a cadeia. É mole? Brincadeira, né? Aqui em Santa Catarina, Chavantina, município no oeste do nosso estado, que tem 3.800 habitantes, terá novas eleições. A determinação é do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. A Corte manteve a decisão de primeiro grau para cassar os diplomas do prefeito Ari Parisotto, do PL, e do vice Ariel Malacarne, do PT, por compra de votos. O crime ocorreu nas eleições municipais de 2020, onde a chapa composta apenas pelos 2 partidos foi eleita com 53,81% dos votos. A decisão pelas novas eleições foi divulgada na semana que passou. A defesa dos 2 políticos, feita pelo advogado Marlon Bertol, afirmou que pedirá embargos de declaração na segunda, hoje, por exemplo, com o objetivo de esclarecer alguns pontos discutidos do recurso e não abordados pelo acórdão. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina detalhou que Parisotto e Malacarne infringiram o artigo 41 da Lei 9.504, que aborda a compra de votos. Pelas regras, a execução da decisão do tribunal precisa aguardar o julgamento de eventuais embargos de declaração
e, por isso, não houve a determinação de datas ou regras para a nova eleição. A determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina levou em conta provas como o depoimento de testemunhas e dados extraídos do celular de uma pessoa investigada. Foi possível concluir que existem provas suficientes de que houve a prática de captação ilícita de sufrágio, a compra de votos, escreveu o relator do processo, o juiz William Medeiros de Quadros. Impressionante, né? Recentemente, outros municípios aqui de Santa Catarina também tiveram eleições, lembra? Canoinhas teve eleição aqui no nosso estado agora em outubro desse ano. Vamos conferir a previsão do tempo? Olha, parece que as chuvas vão continuar com volumes consideráveis para a nossa região, viu? Vamos saber disso. Direto da Climaterra em São Joaquim, a hora e a vez do homem do tempo, Ronaldo Coutinho, boa noite. Boa tarde e noite, Peron. A situação está complicada em Jaraguá do Sul e região. Nós estamos com um fluxo muito grande de umidade vindo do oceano para cá, com vento de sudeste e leste, pega a barreira da Serra do Mar e as montanhas e chove. Tanto está fechado com chuva. Para o pessoal ter uma ideia, na estação de Jaraguá do Sul, da Ipagre, nas últimas 96 horas, que seria os últimos 4 dias, olha como já choveu na região. Aqui, ó, 129 em Jaraguá, deve ter locais com 200. Aqui, ó, outra de Jaraguá do Sul, não falei? 228, Corupá 185, outra de Corupá 189, Benedito Novo 239, Schroeder 390, aqui Joinville 304, outra de Joinville 241, um pouco menos aqui no litoral onde não é tão montanhoso. Então essa região aqui, os rios estão tudo cheio, condição de deslizamento também aqui, ó, na borda do Planalto Norte também com muita chuva. E a perspectiva de chuva é continuar nessa região, tanto que está tendo, ó. Nós temos com chuva passando, o fluxo vai continuar nesse sentido e hoje aumenta talvez a condição de chuva mais à noite. Amanhã, terça, quarta, quinta, pode ter volumes altos de chuva, talvez aí na faixa de 200 a 400 milímetros ainda possam cair na região ao longo de 3, 4 dias. Então, como está tudo encharcado, deslizamento, alagamento, saída de leito de rio, na hora que chove mais forte, depois ele baixa, sobe e baixa, tem que ficar bastante atento. Centro de Jaraguá, todas as regiões de Jaraguá do Sul sujeitas a risco, o pessoal tem que ficar com cuidado triplicado. Qualquer movimentação estranha, comunica a Defesa Civil. Então o tempo vai ficar ruim, com momentos de tempo seco, hoje, terça, quarta, quinta. Na sexta e sábado, períodos maiores de tempo seco, porém, pode ter trovada. E a trovada agora não é bem-vinda, porque vai pegar o solo encharcado. Tu pode ter uma trovada fraca, de 15, 20 minutos, mas como o solo está encharcado, desencadear um deslizamento. Então, essa situação de risco nos morros vai persistir no mínimo até o início da outra semana. Mas o período mais crítico é terça, quarta, quinta e sexta. Volume alto de chuva. Fresco de manhã e à noite e um pouquinho abafado de tarde. Então, qualquer sinal diferente do tradicional, entre em contato com a Defesa Civil. E acompanhe também o nosso canal aqui, onde nós vamos ter informações atualizadas à noite. Todos os dados estarão aqui. É só se inscrever. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Voltamos a apresentar OCP Fatos. Oferecimento Catarinense Implantes. A gente se entende no sorriso. Ser e crescer. Apoio Recreativo Tia Lê. Lugar de criança feliz. E olha, uma última informação. Além da nossa região, Jaraguá do Sul, Guaramirim, Schroeder, equipes da Secretaria de Obras da Defesa Civil de Corupá estão percorrendo diversos pontos do município, verificando os locais atingidos pelas chuvas das últimas horas. De acordo com o boletim divulgado ontem pela manhã, mais de 170 milímetros choveu no município de Corupá, causando alagamentos, derrubada de pontes. Na conhecida Ponte do Rocha, na localidade de Oswaldo Amaral, divisa com o município de São Bento do Sul, em direção à localidade de Rio Natal, próximo à pizzaria Itália, o rio transbordou
e a passagem está comprometida. O mesmo ocorrendo na Vila Isabel, onde uma ponte de madeira foi parcialmente arrancada pela força das águas. Veja aí. Na rua Carlos Eduardo Weber, no bairro Ano Bom, o rio Humboldt transbordou, atingindo a estrada. Segundo informações da Defesa Civil, os dois principais rios que cortam o município, o Rio Novo e Ano Bom, ainda estão na calha, mas no limite. Tá? E há previsão de mais chuvas para as próximas horas. Ao final do dia de ontem, a Prefeitura e a Defesa Civil apresentaram um balanço parcial dos estragos causados pelas chuvas, que foram consideráveis. Aliás, não foi só Corupá. Em toda a região, os estragos foram consideráveis. Aqui em Jaraguá do Sul, por exemplo, 4 casas estão comprometidas no Morro Boa Vista. Por enquanto é isso. Nós voltaremos amanhã, a partir do meio-dia, com uma nova edição do OCP Fatos e, claro, já estamos esperando por vocês. Até lá. OCP Fatos, segunda edição. Oferecimento Catarinense Implantes. A gente se entende no sorriso. Ser e crescer. Apoio Recreativo Dia Lê. Lugar de criança feliz.